Estamos aqui para mais um episódio do programa Eu Tô Elas, no Espaço BHZ. E hoje eu trouxe aqui para contar um testemunho para nós, a Carol Gonzaga. Ela tem um testemunho lindo sobre a vida do filho dela, que nasceu para transformar a família. Eu tô aqui com a Carol Gonzaga. Quem me indicou a Carol, o testemunho dela foi uma amiga muito querida. A Carol é advogada e mãe do Rafa e do Gui. O Rafa, sem saber, né, na hora que ele nasceu ali, ele foi responsável pela transformação da família dele. E ela vai contar um pouquinho do que aconteceu, desse testemunho lindo para nós. Bem-vinda, Carol! Obrigada, Cris. Uma bênção, um privilégio poder estar aqui para falar desse Deus lindo que nós servimos. Amém. E de como tudo isso aconteceu na minha vida, na minha casa, na minha família. O privilégio é todo meu. Amém, querida. Eu quero saber um pouquinho, né? Já tem 23 anos que isso tudo aconteceu? Anos que isso tudo aconteceu. E aí foi uma transformação? Foi, total, porque alcançou toda a minha casa, toda a minha família, que passaram a conhecer o Senhor e ter esse relacionamento, né, vivo ao lado de Jesus. Amém. Me conta um pouquinho. Tudo aconteceu a partir do momento que você ainda estava grávida do Rafa? Não, foi assim que ele nasceu. Uhum. Quando ele nasceu, a médica chegou para mim e falou, olha, ele tem um problema, mas não é nada que você precise se preocupar. Ele tem um soprinho inocente, e mesmo que ele fique com isso pro resto da vida, não vai ter problema. Muitas pessoas vivem assim, não tem problema nenhum. Mas quando ele completar 1 mês de vida, vou te pedir que leve ao cardiologista para dar mais uma olhada, o que aconteceu, e assim nós fizemos. É lógico que a gente fica um pouco preocupada, claro, né? Coração de mãe, a gente já fica doidinha. Mas esperamos esse 1 mês, tentando manter a calma. Na minha família eu já era convertida e só eu, ninguém mais. E quando ele completou 1 mês de vida, exatamente no dia que fez 1 mês lá, a gente levei a cardiologista para examinar e tal. E ali foi assim, eu acho que foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Porque quando ela começou a examiná-lo, a gente percebia que ela estava preocupada. E ela, não, eu vou pedir que vocês possam ir no andar de baixo para fazer mais exames, e pediu raio-x, e pediu eco, e pediu eletro, tudo era feito no mesmo edifício. E a gente começou a fazer esses exames, e quando terminou tudo, ela falou assim, olha, eu preciso te falar uma coisa. O Rafa está correndo risco de morrer. Desse jeito. Ele não tem um sopro inocente, ele tem uma cardiopatia seríssima, rara, ele tem um estreitamento da veia aorta. Então o sangue não circulava da forma como tinha que circular. Isso ia atrapalhar o crescimento dele, o desenvolvimento, e ele não poderia nem fazer nenhum esforço muito forte, porque ele correria um risco, porque o sangue não estava circulando direito, ele tinha um estreitamento na veia aorta e era preciso ser feita uma cirurgia de peito aberto, de emergência, e dali mesmo ela já ligou e já marcou o exame que seria feito no dia seguinte no Hospital Vera Cruz para ver a extensão desse estreitamento, mas já tinha sido feito raio-x, eco, exame físico, eletro. Ali, o meu mundo caiu. O chão caiu. Exatamente. Eu chorava, eu falava, como assim? Ele está ótimo, ele está aqui saudável. Não, ele não está ótimo. Ele está correndo. A gente não pode demorar, a gente precisa ser rápido. E a gente que é mãe, né, Cris? Nossa, só quem é mãe sabe. A dor que eu senti ali, eu perdi meu pai, eu tinha 14 anos, foi muito difícil para mim. Mas a dor que eu senti naquele dia, eu acho que foi a pior dor. E foi um momento, assim, muito difícil. E a gente, quando saí dali, eu falei, gente, essa médica é doida. Rafael não tem nada. Eu vou levar ele a um pediatra, que é amigo da minha família, que é cristão, que acompanha meu sobrinho há muitos anos. Vai falar que não tem nada disso. E peguei todos os exames, fui direto. Liguei para ele, falei, doutor Kleber, eu tô indo para aí. É uma urgente. Eu tô com um consultório cheio. Eu falei, eu preciso que o senhor me atenda. Cheguei lá, ele pegou o Rafa e começou a examinar. E falou, gente, e pegou os exames e olhava os exames, e aí eu lembro assim, ele colocou a mão no meu ombro e falou assim, Carol, você sabe o Deus que a gente serve, né? Realmente o problema do Rafa é muito sério. Ele tem um problema sério, a gente não pode esperar. E ou é a intervenção de Deus ou é uma cirurgia urgente. Ali, realmente, assim, eu falo que eu me emociono até hoje, tanto tempo depois, mas foi um momento difícil, porque era a constatação do que a outra médica já tinha falado. Era tudo que você não queria ouvir naquele momento. Tudo que eu não queria ouvir. É como se a esperança que eu tinha ali naquele momento, né? E eu falo que nesses momentos a gente vê como que a gente precisa mesmo buscar a Deus e buscar um relacionamento com Ele, porque nesses momentos a gente vê o quanto a nossa fé é pequena, né? E tanto que a gente é frágil, o ser humano é muito frágil. Frágil.
E eu fui para casa e comecei a orar e comecei a clamar. E aí eu lembro que eu peguei a Bíblia e um versículo de Tiago que fala, né? Se tem alguém enfermo, chame o presbítero da igreja, unja o local da enfermidade com óleo. E foi o que eu fiz. Liguei para um pastor, falei, vem para cá e vamos orar pelo Rafa. E isso, assim, a minha irmã, que hoje é líder de célula da Central, a Rita Gonzaga, ela falava assim, gente, coitada da Carol, ela tá achando que o Rafael vai melhorar assim. Não é assim, ele vai ter que fazer cirurgia. E a minha mãe também, elas acreditavam em Deus, mas não tinha esse relacionamento com Deus, não era convertida. E todo mundo, assim, com pena de mim, porque eu comecei a ter uma força depois que eu li esse versículo, a ter uma fé, a ter uma esperança. E foi exatamente o que aconteceu. O pastor foi, orou, ungiu o coraçãozinho dele com óleo, assim como fala na Bíblia, né? Que a gente tem todo o manual ali e às vezes a gente não usa, É lindo, né? demais esse manual que a gente tem. Exatamente. E é tão fácil a gente ter aquilo ali na nossa mão, a gente precisa utilizar. É verdade, né? Fazer disso parte da vida da gente, né? Fazer disso uma realidade. E foi isso que aconteceu. E aí o pastor foi embora e no dia seguinte a cardiologista já tinha deixado marcado o hospital reservado para cirurgia e de manhã a gente ia só ver o estreitamento, a extensão desse estreitamento no exame que ia ser feito no Veracruz pela manhã. Aí a gente não dormiu, né? A gente passou a noite e eu passei a noite clamando ao Senhor, orando. Sabe quando você se derrama diante de Deus? Uma entrega. E porque era tudo que eu tinha. Era o Rafa ali, o primeiro filho, 1 mês, ele nasceu pequenininho ainda. Então aquele sentimento difícil. E aí eu passei a noite clamando ao Senhor, orando, pedindo um milagre. E eu pensava assim, eu lembrava de que fala em Apocalipse, que as nossas orações são oferecidas ao Senhor em taças de ouro, né? Amém. E que Ele recebe no altar, né? No altar de ouro, diante do trono de Deus. Eu falava, Deus, recebe minha oração. Que lindo. Recebe a minha oração. Eu sei que elas estão chegando aí numa taça de ouro. E eu falava assim, Deus, eu não tenho nada. E aí depois a gente percebe que nada é o que a gente precisa para um milagre, né? É, exatamente. Uma fé do tamanhozinho de um grão de mostarda para Deus mover. Exatamente. É quando a gente não tem nada. Porque não tem como a gente viver um milagre se a gente não estiver passando uma situação impossível. É verdade. Se for o fácil, a gente faz. O ordinário, a gente faz. O sobrenatural é que Ele quem faz. Amém. Né? Então eu falava, Deus, eu estou numa situação impossível e é isso que pode fazer um milagre. E aí eu sei que exatamente às 4h02, era a época que ainda tinha rádio relógio, né? 4h02. Você olhava lá, né? Eu olhei. Marcadinho. E aí eu não sei explicar o que aconteceu. Nessa hora foi o toque de Deus, porque eu estava ouvindo um louvor baixinho e o louvor era alto, que parecia assim, gritado. Era no seu profundo. E aí eu comecei a ouvir, eu não sabia se eu estava sonhando, eu não sabia se era uma visão, se era o que era. E a música falava assim, esse é o Cristo que me chamou, o que era impossível ele transformou. Nessa hora eu fui para a beirada do berço e eu chorava, eu falava Deus, e eu sentia a presença de Deus de uma forma extraordinária. Porque eu falo que a gente tem que falar de Deus, tem que dar testemunho, mas experiência com Deus a gente tem que viver. É só vivendo que a gente sabe, não é? A gente vive e aí é sobrenatural. É sobrenatural. Então, e nesse momento, o louvor alto, esse é o Cristo que me chamou. E eu falava, gente, que música é essa? O que está acontecendo? Eu não entendia, eu só chorava. E no outro dia de manhã nós fomos para fazer o tal exame. Quando chegamos lá para fazer o exame, eu entrei com o Rafa no colo e tal, e a médica, esse é o Rafael, da urgência. A doutora está esperando, tal. E começou a fazer o exame nele. Aí ela falou assim, não, esse não é o Rafael que a doutora mandou vir aqui, né? Eu falei, não, o Rafael da cirurgia, da urgência. Ela, não, esse não é o Rafael. Esse Rafael aqui, ele não tem sopro inocente, ele não tem nada, ele tem a área cardíaca perfeita. E eu com os exames do dia anterior, ela, esses exames não são dessa criança. E você não tem noção. Né? Eu sei que eu saí dessa sala de exame, eu nem vesti a roupa nele. Eu já saí com ele sem roupa, e sem a roupinha assim, e fui abrir na porta, e minha família toda do lado de fora. E eu, gente, ele tá curado. Com uma emoção e um choro. Que você fala assim, que Deus é esse, que amor é esse, que graça é essa, porque a gente não merece, a gente não é nada. E aí você vê assim, o transbordar do amor, da graça de Deus. Amém. E a gente saiu dali, assim, aí todo mundo meio sem entender, né? Sem entender o que estava, como assim, o que tinha acontecido.
E aí fomos para o consultório da médica, que já estava esperando a cardiologista, para já ver o resultado do tamanho da extensão do estreitamento para a cirurgia. E aí, chegando lá, ela, vamos, e aí nós entramos, ela, eu estava esperando os exames, e ela começou a olhar. Ela passava para frente, e ela passava para trás. Não acreditava. Ela, não, quem fez esse exame? Foi a médica que eu pedi, peraí que eu vou ligar para ela. Pegou o telefone e falou, doutora, o que você fez? Ela falou, não, essa criança aí não tem nada. Ela repetiu todos os exames, fomos pro raio-x, fomos pro eletro, fomos pro eco, fomos para tudo novamente. Aí ela falou comigo assim, realmente, eu não sei te explicar. É inacreditável. É a mão de Deus, é o toque de Deus. E eu falei com ela, falei, olha, doutora, quando eu sair daqui, a senhora falou comigo assim, que era para eu me agarrar à fé que eu tinha, foi a expressão que ela falou. Aí eu falei, esse é o Deus que a gente serve. Amém. Um Deus que opera milagre, que faz maravilha, que é poderoso para fazer muito mais do que pensamos ou pedimos. E hoje o Rafael, ele tinha um mês de vida, né? Hoje ele tá, mês que vem completa 24 anos. Glória a Deus. Né? E eu falo assim, a gente vê o mover de Deus. E isso foi tão importante porque depois disso, Deus usou isso. E Ele mudou a história da minha casa, da minha família. Meus filhos cresceram conhecendo a palavra de Deus. A minha mãe, depois disso, se converteu. Hoje ela é uma mulher que sustenta a família em oração. Glória a Deus. A minha irmã, que duvidava ali que pudesse acontecer alguma coisa, é hoje líder de célula, é uma bênção. Então, assim, Ele nasceu com um propósito. Exatamente. E foi alcançar a vida de todos os familiares. Amém. E glória a Deus por isso. E o que eu vejo, assim, mediante esse testemunho maravilhoso, é que nós realmente servimos um Deus de milagres, um Deus que fala, que faz, que cura. Não sei o que você está passando aí do outro lado, mas eu quero te encorajar a entregar todas as circunstâncias, todas as situações no altar do Senhor, porque Ele é capaz, Ele é o único capaz de fazer um milagre que você nem imagina. Né, Carol? Amém, é isso Carol, mesmo. querida, obrigada. Que testemunho lindo, que o Senhor abençoe sua casa, que Ele continue usando esse testemunho para alcançar muitas vidas e abençoe a vida do Rafa. Gente, a Carol estava me contando que Rafael significa Jeová Rafa, né? Isso mesmo. Isso é lindo. É, o Deus que cura mesmo. O Deus que cura. Amém. Obrigada, eu quero agradecer ao Espaço VHZ, agradecer ao SciFresh, nosso parceiro, 8 Filmes. Obrigada, Ágora, por esse look lindo, Shop bem-vinda, e a você que está aí do outro lado.